2 de novembro de 1943. No horizonte enevoado perto da ilha de Bougainville, o Pacífico parecia um espelho rachado. O sol ainda não havia vencido a névoa, e uma linha fina de fumaça subia dos restos de um cargueiro atingido na noite anterior. O ar cheirava a pólvora úmida, gasolina velha e sal. Um vento frio soprava do mar aberto, trazendo consigo o barulho distante de motores radiais. Um som que, naquele momento, ninguém levava a sério. Do ponto de observação japonês, um sargento de postura rígida, mas olhar fatigado, observava os pontos escuros aproximando-se. Ele inclinou a cabeça, deu um sorriso torto e disse, num tom quase de deboche: "Mais torpedeiros americanos. Mandam muitos, voltam poucos." Os soldados ao redor riram. Era uma risada breve, confiante, baseada não em arrogância cega, mas na experiência repetida de ver os bombardeiros americanos despedaçados pelas defesas antiaéreas bem ajustadas do exército imperial. Aquele riso ecoou leve, espalhou-se com o vento, sumiu na névoa, mas permaneceu como registro de uma confiança antiga. Os japoneses sabiam que os torpedeiros Grumman TBF Avenger eram valentes, mas frágeis. Lentidão, pouca manobrabilidade, pontos vulneráveis expostos. E uma blindagem que na prática não existia. Bastava um impacto bem colocado de 20 milímetros para transformar um Avenger em um caixão voador. Eles sabiam disso. Haviam visto dezenas deles caírem em chamas antes de sequer chegarem perto dos navios de guerra japoneses. E por isso sorriam. Por isso esperavam calmamente enquanto os pontos escuros se aproximavam. Para eles, aquele era mais um dia comum no fronte do Pacífico. Mas naquela mesma manhã, milhares de quilômetros dali, o verdadeiro pivô da mudança não estava em um gabinete militar, nem em uma mesa de engenharia. Estava nas mãos sujas, nas mangas arregaçadas e no suor escorrendo do rosto de mecânicos americanos trabalhando em hangares improvisados em Guadalcanal. Homens que não tinham tempo, nem ferramentas adequadas, nem autorização para fazer o que fizeram. A guerra havia ensinado esses mecânicos a desconfiar de qualquer manual. Haviam visto engenheiros de gabinete dizerem que um avião estava dentro das especificações, apenas para observarem horas depois esse mesmo avião ser derrubado como se fosse feito de papel molhado. Haviam visto pilotos que conheciam pelo nome não voltarem. Haviam visto o medo aumentar a cada pouso, a cada decolagem, a cada missão. O Avenger era grande, pesado e, em teoria, robusto. Mas a teoria não sobrevivia ao combate real. Quando voltava, era carregando buracos do tamanho de punhos fechados, placas arrancadas, cabos expostos, sangue seco nos assentos e cheiro de fumaça impregnado no metal. Foi diante desse cenário que um mecânico texano, Hank Morrison, observou uma fuselagem destruída apoiada sobre cavaletes de madeira. Ele passou a mão pela lateral retorcida e murmurou: "Isso não pode continuar assim." Ninguém ouviu, mas 2 colegas notaram o olhar dele. Era aquele tipo de olhar que antecede uma ideia perigosa. Hank sempre tivera fama de teimoso. Trabalhara com estruturas de aeronaves antes da guerra. Conhecia metal como quem conhece um idioma. E sabia que aquela blindagem fina do Avenger não era só insuficiente. Era uma sentença. Ele pegou um pedaço de chapa abandonada no canto do hangar. Observou o peso. Dobrou. Testou. Depois, olhou para o avião como quem olha para um paciente agonizando. "E se a gente tentar isso aqui?" Seus colegas franziram a testa. "Isso não é autorizado. Isso pode quebrar o avião no ar. Podemos ser expulsos, Hank." Mas ele ignorou. A guerra não esperava a autorização. Foi assim que nasceu a primeira placa de blindagem não autorizada. Recortada de pedaços de caminhões destruídos, de velhos cascos de embarcações e até de sucata abandonada, cada chapa era moldada como dava. Nada era padronizado, nada era elegante. Mas aquilo tinha um propósito simples: evitar que pilotos morressem em segundos de combate. O primeiro protótipo ficou horrendo, pesado, torto, irregular. Quando o piloto testou a aeronave, quase não conseguiu tirar o Avenger do chão. O motor esquentava demais. O avião vibrava como um trator sem rodas. No relatório, um oficial escreveu: "Voa como um tijolo molhado." Mas mesmo naquele fracasso inicial,
Havia algo diferente no ar. Algo que ninguém ainda percebia, mas que mudaria todo o rumo da guerra no Pacífico. E foi exatamente naquele instante que o destino começou a mudar, sem que ninguém soubesse. Porque o que aconteceria no próximo bloco transformaria aquele avião torto no terror invisível da frota japonesa. E seria apenas uma missão, uma única missão, que revelaria o verdadeiro poder daquela blindagem proibida. O batismo de fogo da blindagem não autorizada aconteceu quase por acidente. Não houve reunião, planejamento ou análise detalhada. O Avenger modificado simplesmente entrou na escala de voo porque não havia outra aeronave disponível. Era uma tarde abafada em Guadalcanal, o tipo de calor que faz a camisa colar no corpo e transforma até a sombra em um alívio insuficiente. O piloto, tenente Frank Delaney, recebeu a ficha do avião e franziu o senho ao notar os registros. Peso excedente. Vibração acima da média. Nenhuma menção ao motivo, claro. Os mecânicos não ousariam escrever blindagem clandestina em documentos oficiais. Delaney encarou o avião por alguns segundos. Era mais pesado do que lembrava, mais lento para responder aos comandos de teste, mas a missão não podia esperar. Era um ataque obrigatório ao reduto japonês fortificado de Rabaul, onde dezenas de canhões antiaéreos esperavam ansiosos para transformar aeronaves americanas em sucata. No convés, Hank Morrison observava de longe. Não deveria estar ali, mas não conseguiu ficar parado no hangar. Sentia o estômago revirar a cada barulho do motor. Ele havia criado aquilo. Ele havia colocado o avião em risco, mas também sabia que, sem mudanças, pilotos continuariam morrendo como moscas. Enquanto o Avenger taxiava, um oficial comentou: "Esse aí vai voltar em pedaços, se voltar." Hank não respondeu. Apenas manteve os olhos fixos no torpedeiro enquanto o vento quente levantava poeira do solo. O Avenger decolou com dificuldade. Levantou o voo arrastado, arfando como se estivesse carregando pedras nas asas. Os outros pilotos brincaram no rádio. "Ei, Delaney, esqueceu a âncora presa aí embaixo?" Ele riu, mas sua voz tinha tensão. Ele sentia o peso extra em cada pequeno ajuste. Parecia que alguém puxava o avião para baixo o tempo todo. Mesmo assim, a formação seguiu rumo ao alvo. Quando chegaram perto de Rabaul, o céu pareceu explodir. O fogo antiaéreo japonês era famoso por sua precisão, e naquele dia parecia ainda mais mortal. Rajadas de 20 milímetros e cruzavam o ar em arco, deixando rastros brilhantes. Os Avenger começaram a manobrar, mas o avião de Delaney não tinha a mesma agilidade. Ele sabia disso e sabia o que significava. Se fosse atingido, seria mais um nome riscado em um quadro de avisos. Mas então, algo inesperado aconteceu. As primeiras explosões sacudiram a fuselagem. O Avenger tremeu violentamente. Fragmentos de metal ricochetearam contra as chapas improvisadas. Delaney esperava sentir o impacto no corpo, o rasgo da fuselagem, a cabine se abrindo sob calor e pressão. Mas isso não aconteceu. O avião resistiu. A blindagem reforçada absorveu a maior parte dos estilhaços. Era como se uma mão invisível segurasse a aeronave unida. Na torre, o artilheiro dorsal gritou: "Ainda estou aqui! Ainda estou inteiro!" Delaney não acreditava no que via. Ele aumentou a descida, alinhou para o lançamento do torpedo e mergulhou. O som da artilharia era ensurdecedor. Parecia que o ar quebrava em volta da fuselagem. Mas o Avenger continuava avançando. Um Zero surgiu por trás, disparando rajadas curtas. As balas perfuraram parte da asa, mas não atingiram o piloto. A blindagem improvisada atrás da cabine desviou fragmentos que, em qualquer outra situação, seriam fatais. O artilheiro respondeu ao ataque, e o Zero recuou, surpreso com a intensidade do contra-ataque. Delaney lançou o torpedo, viu a arma pesada deslizar para o mar e seguir o curso até atingir o casco japonês com um estrondo seco. Ele puxou o avião de volta, ainda duvidando que continuava vivo. Quando finalmente deixou a zona de fogo, olhou para os instrumentos. Estavam oscilando, mas funcionalmente intactos. O Avenger tossia, cuspia fumaça, mas voava. Quando pousou horas depois, o silêncio no convés foi absoluto. Os mecânicos correram até o avião e ficaram parados, atônitos. A fuselagem parecia ter sido atingida por 100 martelos ao mesmo tempo, mas nas áreas onde Hank instalara suas placas, havia marcas de impacto e nenhum furo, nenhum rasgo,
nenhum sinal de falha. Delaney, descendo ainda trêmulo, olhou para Hank e disse: "Não sei o que você fez, mas faça de novo." E foi naquele instante, naquele hangar abafado, que os mecânicos perceberam que haviam acendido a fagulha de algo muito maior, algo que mudaria o equilíbrio da guerra. Mas o que viria a seguir seria ainda mais surpreendente: a transformação de uma gambiarra improvisada em uma máquina de resistência temida, até pelos pilotos japoneses. Porque a partir do momento em que o inimigo percebeu que o Avenger não caía mais, tudo mudou. Quer ver como? A notícia começou a se espalhar entre os esquadrões como um rumor proibido, algo que ninguém queria acreditar, mas que todos queriam ouvir. "Tem um Avenger que voltou de Rabaul inteiro." Os pilotos repetiam a frase como se fosse superstição, algo mágico, quase milagroso. Mas não era magia, era metal, era suor, era improviso, e era também a primeira rachadura visível no que os japoneses acreditavam ser o domínio absoluto dos céus do Pacífico. Nos dias seguintes, mais missões colocaram os Avengers modificados à prova. E cada retorno revelava o mesmo padrão: impactos profundos, marcas de explosões, cicatrizes de combate, mas a cabine permanecia intacta. Os artilheiros, antes sempre entre os primeiros a morrer, começaram a sobreviver. Os pilotos, antes desesperados, agora voltavam contando histórias cada vez mais impressionantes. Alguns diziam: "Achei que tinha sido atingido fatalmente, mas a placa segurou." Outros relatavam: "O Zero disparou na minha direção e o projétil bateu como se fosse uma pedrada num muro." Cada relato gerava uma onda de entusiasmo que se misturava com incredulidade. Era como se o Avenger tivesse ganhado uma alma nova, mais resistente, mais feroz. Do outro lado da guerra, os japoneses não demoraram a perceber a mudança. Os postos de observação começaram a relatar algo estranho. Torpedeiros americanos que, mesmo atingidos várias vezes, continuavam avançando. Um oficial japonês registrou: "É como se houvesse uma camada extra que não conhecemos." Em outra base, um piloto experiente comentou antes de decolar: "Se esses aviões resistirem mais uma vez, será necessário rever nossas táticas." O comentário, embora dito em tom leve, escondia uma preocupação crescente. Pela primeira vez, os japoneses estavam sentindo que talvez o inimigo tivesse encontrado um caminho perigoso, um caminho que eles não previram. Enquanto isso, nos hangares americanos, Hank Morrison transformava-se sem perceber em um líder informal. Mecânicos de outros esquadrões vinham observá-lo trabalhar, tentando entender como aquela blindagem artesanal funcionava tão bem em combate real. Hank explicava como podia usando gestos, golpes no casco do avião e comparações simples. Ele mostrava como os fragmentos ricocheteavam, como a distribuição irregular de metal criava zonas de proteção que absorviam impactos antes fatais. Era tudo feito sem cálculos formais, apenas com instinto, experiência e o som peculiar que o metal fazia quando vibrava sob pressão. Mas quanto mais mecânicos aderiam à ideia, maior era o desconforto entre alguns oficiais superiores. Eles temiam não apenas os riscos mecânicos, mas também a quebra da cadeia de comando. A Marinha Americana não podia permitir que modificações clandestinas se espalhassem sem controle. Houve discussões internas, houve tentativas de proibir, houve até relatórios enviados à direção de engenharia com títulos como "Modificações não autorizadas comprometendo a autonomia." Mas nenhum papel, por mais formal, conseguia lutar contra a realidade do combate. Os números eram claros demais. Os aviões blindados improvisadamente estavam voltando. Os não modificados, não. Foi então que aconteceu o evento decisivo. Durante um ataque amplo às Ilhas Marshall, 4 Avengers modificados entraram em uma zona de fogo tão densa que até os pilotos experientes hesitaram. Parecia que o céu inteiro cuspia chamas. Um dos aviões foi atingido por pelo menos 20 projéteis. Em qualquer outra época, aquilo significaria destruição instantânea. Mas, surpreendentemente, o torpedeiro resistiu. O piloto, respirando pelo rádio de forma arfante, disse: "Eu deveria estar morto. Não sei como você fez isso, Hank, mas esse avião quer viver." Quando pousou cambaleante, arranhado, queimado e parcialmente quebrado, toda a tripulação reuniu-se em volta dele, como se estivessem diante de um sobrevivente de milagre. Essa missão,
mais do que qualquer outra, mudou tudo. Oficiais que antes duvidavam agora tinham provas indiscutíveis. Engenheiros que haviam rejeitado a ideia começaram a solicitar acesso às chapas improvisadas, pedindo medidas, amostras e detalhes. Algo que fora considerado heresia técnica passou a ser tratado como solução emergencial, e os mecânicos, antes apenas trabalhadores anônimos, agora eram vistos como inventores de um sistema de sobrevivência que desafiava até a engenharia tradicional. O mais irônico de tudo era que os japoneses, observando de longe, começaram a ajustar seus relatórios. Um deles dizia: "Os torpedeiros americanos agora parecem tanques voadores." Outro anotou: "Eles continuam vindo. Mesmo quando os atingimos, eles continuam vindo." E, em certo ponto, surgiu a frase que correu entre os oficiais japoneses: "Esses não são mais os mesmos aviões." Mas o que ninguém ainda percebia, nem japoneses nem americanos, era que a blindagem não autorizada estava prestes a provocar uma transformação estratégica colossal, algo capaz de mudar a forma como se lutava no Pacífico, porque o medo inimigo ainda não era nada comparado ao terror que estava prestes a surgir. A escalada do terror começou de forma quase silenciosa, mas rapidamente se transformou em um rugido que ecoou por todo o Pacífico. O primeiro sinal veio de um relatório japonês, interceptado por criptógrafos americanos. Nele, um oficial descrevia os novos Avengers como anormalmente resistentes e afirmava que se comportam de maneira incompatível com seu peso e estrutura. Era uma frase burocrática, fria, mas carregada de algo novo: preocupação real. Os japoneses não tinham medo de admitir falhas em relatórios internos. Isso acontecia o tempo todo, mas raramente davam crédito direto à resistência do inimigo. Quando o faziam, significava que algo realmente perigoso estava acontecendo. Nas semanas seguintes, essa impressão se transformou em constatação. Pilotos japoneses começaram a relatar encontros com Avengers que simplesmente não caíam. Um Zero, após esvaziar quase metade de sua munição contra um torpedeiro que continuava avançando, retornou à base com o piloto visivelmente abalado. Ele teria dito: "Eu o atingi mais de 10 vezes. Vi clarões na fuselagem, mas ele não caiu." O comandante do esquadrão achou que fosse exagero de combate, até que outros pilotos começaram a repetir histórias similares. "Eles atravessam nossa artilharia como se fossem feitos de pedra", escreveu outro piloto. "É impossível prever quando vão desistir. Às vezes parece que não vão." Do lado americano, cada relato como esse era recebido com uma mistura de alívio e espanto. O Avenger sempre fora um avião robusto, mas nunca fora comparado a um tanque voador. A blindagem improvisada havia mudado não apenas suas características físicas, mas sua reputação. Agora os pilotos voavam com mais confiança. Os artilheiros assumiam suas posições com menos medo da morte inevitável. E as tripulações começaram a desenvolver novas táticas baseadas na capacidade recém-adquirida de resistir a impactos. Um oficial descreveu: "Era como ter descoberto que nosso avião podia levar um soco forte sem cair." Essa confiança se espalhou rápido, mudando o comportamento das missões. Os japoneses perceberam isso também. Eles notaram que os aviões americanos estavam voando mais perto, atacando com mais ousadia e ignorando defesas antes temidas. E quanto mais ousados os americanos se tornavam, mais precárias pareciam as defesas japonesas. Um relatório interceptado mencionava o som característico dos Avengers modificados: um ronco mais grave, mais metálico, mais denso. Era como se o avião tivesse ganhado uma voz nova, e essa voz, para os japoneses, começava a soar como prenúncio de morte. O medo psicológico começou a crescer. Navios japoneses, que antes eram protegidos por artilharia de alta precisão, passaram a ver torpedeiros americanos se aproximando demais, como se não sentissem o impacto das explosões. Em um ataque às defesas de Kwajalein, as equipes antiaéreas relataram que, apesar de atingirem repetidamente uma formação, apenas um Avenger caiu, e mesmo esse caiu perto o bastante para lançar seu torpedo. Os oficiais japoneses começaram a temer que, se não encontrassem uma forma de deter esses aviões reforçados, suas posições estratégicas ruiriam rapidamente. Enquanto isso, nos hangares americanos, a blindagem improvisada avançava para um novo estágio. Não era mais apenas uma gambiarra.
agora estava se tornando um padrão. Hank Morrison e outros mecânicos estavam testando novas combinações de metal, ajustando espessuras, calculando melhor o equilíbrio. Mesmo sem o aval oficial, os resultados práticos falaram mais alto que qualquer ordem superior. Um engenheiro marítimo de passagem pelo hangar, ao observar o processo, comentou impressionado: "Vocês criaram uma solução que não está em nenhum manual." Era verdade, e essa solução estava redefinindo uma guerra inteira. Mas nem tudo eram vitórias imediatas. O peso extra ainda era um problema. Os motores sofriam, o consumo de combustível aumentava, e as missões precisavam ser planejadas com mais precisão. Mesmo assim, a Marinha percebeu que os benefícios superavam largamente os riscos. A blindagem permitia atacar sem medo de ser destruído na primeira rajada. Permitindo isso, permitia também vantagem estratégica. Os Avengers agora podiam mergulhar com mais agressividade, manter rota mesmo sob fogo intenso e chegar a distâncias antes impensáveis. Cada missão bem-sucedida aumentava ainda mais a lenda. E como toda lenda de guerra, essa começou a alcançar os ouvidos do inimigo. Pilotos japoneses jovens eram avisados: se virem um torpedeiro pesado que parece resistir demais, não o subestimem. Alguns oficiais até recomendaram evitá-los temporariamente, até que novas táticas fossem formuladas. Mas não havia táticas suficientes, porque, no fundo, a blindagem improvisada não era apenas metal reforçado. Era símbolo de uma mentalidade que o Japão não conseguia copiar. Adaptação extrema, ousadia prática, capacidade de transformar sucata em vantagem real. E o que aconteceria a seguir seria ainda mais dramático, porque não seria apenas a resistência física que mudaria a guerra, mas sim a transformação doutrinária que ela desencadearia. Porque quando a improvisação vira doutrina, o inimigo não enfrenta mais um avião, enfrenta um sistema inteiro. Quando a improvisação finalmente se transformou em doutrina, a guerra no Pacífico mudou de ritmo. Já não era uma disputa entre aviões, navios ou estratégias isoladas, mas entre duas filosofias de combate. De um lado, a rigidez japonesa, presa a protocolos, honra formal e estruturas hierárquicas. Do outro, o pragmatismo americano, moldado pela necessidade, pela criatividade caótica e pela disposição de quebrar regras quando estas já não serviam. E foi nesse choque que a blindagem não autorizada encontrou seu verdadeiro significado. Ela não representava apenas metal aparafusado em locais improváveis, representava a liberdade para adaptar, para errar, para corrigir e para avançar. O impacto psicológico dessa evolução foi visível. Em reuniões de alto escalão, comandantes americanos relatavam uma mudança perceptível no comportamento de suas tripulações. Antes, os pilotos olhavam para o Avenger como um aliado confiável, mas limitado. Agora, encaravam-no como uma arma renovada, capaz de suportar condições que antes significavam morte certa. Era comum ouvir comentários como: "Com a blindagem nova, estamos vivos antes mesmo de decolar." O sentimento se espalhava como fogo em mato seco, reacendendo uma confiança essencial para o sucesso das operações futuras. Os japoneses também perceberam essa alteração. Documentos recuperados após a guerra revelam análises detalhadas sobre o comportamento inesperado dos torpedeiros americanos. Um relatório da Marinha Imperial descrevia a situação como um fenômeno preocupante em aeronaves inimigas que persistem mesmo sob fogo concentrado. Em outro trecho, um comandante naval registrou: "Não entendemos como eles continuam voando. Seus pilotos não demonstram hesitação. Atacam sem medo." Essas observações, embora técnicas, escondiam uma admissão silenciosa. O espírito de combate japonês estava sendo minado por máquinas que se recusavam a cair, e essa recusa se transformou em vantagem estratégica. Com a blindagem reforçada, os Avengers começaram a operar em funções que antes eram consideradas de alto risco. Podiam voar mais perto de alvos, lançar torpedos a distâncias menores e permanecer expostos por mais tempo, sem serem destruídos. Isso permitia que destroyers, cruzadores e até porta-aviões japoneses fossem atacados com precisão crescente. Em várias ilhas, os observadores japoneses registraram que, pela primeira vez, suas defesas pareciam insuficientes.
O que antes era vantagem, a artilharia antiaérea pesada, agora parecia apenas ruído barulhento incapaz de impedir o avanço americano. Enquanto isso, nos hangares, Hank Morrison continuava seu trabalho quase como um artesão. Ele jamais buscou reconhecimento, mas se tornou, sem querer, o símbolo de um movimento maior. A blindagem improvisada começou a receber melhorias formais. Engenheiros passaram a testar ligas metálicas mais leves. Oficiais autorizavam ajustes que antes seriam rejeitados. O que começara como um ato clandestino, quase ilegal, agora era discutido como possível política de modificação em larga escala. E Hank, observando tudo isso, dizia apenas: só queria que eles voltassem vivos. Essa frase simples definia toda a essência do projeto. Não se tratava de glória ou de invenção revolucionária. Tratava-se de sobrevivência. E essa sobrevivência transformou-se em arma. Com cada missão bem-sucedida, a moral americana aumentava, enquanto a confiança japonesa desmoronava. O mito do Avenger indestrutível começou a circular entre as tropas inimigas. Alguns soldados chegaram a afirmar que era impossível derrubar certos torpedeiros reforçados. Embora exagerado, o boato revelava o impacto psicológico profundo que a blindagem havia provocado. Essa mudança doutrinária não foi apenas técnica, foi filosófica. Representava a ideia de que, em tempos extremos, pequenas ações individuais podem alterar o curso de batalhas inteiras. Os japoneses, acostumados à rigidez absoluta, não conseguiam compreender como mecânicos de baixa patente haviam criado algo superior sem ordens superiores. Mas essa era a força americana: permitir que cada homem, cada par de mãos e cada ferramenta improvisada contribuíssem diretamente para a vitória. No fim, a ironia se fechou sobre si mesma. Os mesmos japoneses que riram dos primeiros Avengers, chamando-os de frágeis e inúteis, agora temiam seu som. Aquele ronco pesado, reforçado por chapas irregulares, tornara-se o prenúncio da derrota. Os sargentos que zombavam na praia agora tremiam quando ouviam o rugido familiar surgindo por trás das nuvens. Eles riram no começo. Riram alto. Riram confiantes. Mas pararam de rir quando perceberam que cada estilhaço que não derrubava um Avenger aproximava o Japão de um desfecho inevitável. Eles riram quando viram a primeira placa improvisada. Pararam de rir quando perceberam que o riso deles ecoava junto ao trovão da derrota. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta o que mais quer ver aqui e se inscreve no canal. Ainda há muitas armas proibidas, improváveis e esquecidas da Segunda Guerra esperando para serem reveladas.